Hoje o canal Velho Chico trará para vocês como é que a gente faz o plantio do cacaueiro aqui no sistema agroflorestal. Estou utilizando uma ferramenta que aqui a gente chama de alavanca, né? Outros falam alabanca. É uma ferramenta pesada. Eu já fiz um pouco de afofar esse berço. Você observa que tem muito turrão. Essa terra estava muito dura, por isso que eu utilizo uma alavanca, porque o enxadão não consegue quebrar essa argila compactada. Por isso eu utilizo uma ferramenta pesada. Antes de começar a gravar, eu já tinha feito a quebra da superfície do solo superficial. Agora eu estou tirando um pouco dessa terra para poder fazer uma espécie de subsolagem, porque se eu plantar dessa forma aí, as raízes do cacaueiro ou de qualquer outra planta não conseguirá romper essa argila. Então, como a gente não tem subsolador, a gente usa os mecanismos das ferramentas convencional, braçal. Você vê que eu estou fazendo bastante força para poder romper essa camada. Após essa camada também, acontece que fica mole, né? O difícil é romper essa camada aí. Mas é necessário fazer essa quebra desse turrão para poder as raízes pivotantes não encontrar tanta dificuldade para romper esse solo pesado e tá encontrando água no subsolo. Então, para plantar frutíferas nesse tipo de solo é bem difícil. Algumas árvores conseguem romper, mas demora demais para elas desenvolver o crescimento. E ainda mais quando é plantada essas plantas com feito mudas em saquinhos, que a gente é obrigado a dar uma paralisada no crescimento da raiz pivotante, porque as plantas elas ficam em viveiro e elas têm a tendência de tentar desenvolver a raiz pivotante e acaba que o pivô fica torto, as raízes em novela. Aí a gente, na hora de plantar, é necessário fazer o corte desse pivô, dessas raízes enoveladas. Você vê que mesmo dessa profundidade toda, ainda o solo tá duro, tá um solo pesado. E aí eu continuo a fazer a subsolagem até encontrar o solo menos duro, solo mole, que tá logo abaixo dessa argila compactada. Vocês percebem que ela sai os pedaços, ó. Se fosse um solo bom, o solo ficaria tipo enfarinhado. Eu feito já esse trabalho de subsolar o terreno, agora é hora de fazer o transplante do cacaueiro. Lembrando também, pessoal, que essa técnica ela é aplicada por várias para plantio de várias plantas, né? E eu estou fazendo um plantio aqui sem utilizar nenhum tipo de insumo. Eu estou usando só a terra mesmo no local. Não estou colocando nem adubo químico, nem adubo orgânico. Eu estou fazendo do jeito que o sistema tá. Então, vamos analisar o desenvolvimento através desse plantio agroflorestal que eu estou desenvolvendo nesse local. Como eu falei, a gente precisa fazer esse corte, as raízes não enovelar tanto. Aí você
note que eu faço um trabalho de acomodar a muda no centro do berço, para depois estar colocando a terra. Eu só retiro o saco, essa sacola, no final do processo, a hora que a muda já estiver firme no solo, né? E também é aquela mesma coisa, aquela mesma técnica de não deixar a terra ficar em contato com o caule, somente com o torrão. Você vê que a terra superficial ela tem mais uma porosidade, embora tem bastante torrão. Aí eu já começo a tirar. Ó. Não é bom fazer todo o processo por completo e retirar um pouco. Aí agora eu faço esse trabalho de tirar os bolsões de ar com uma madeira, ou pode ser uma ferramenta também. E aí eu retiro o saco. Note que é mais prático fazer assim do que estar cortando esse saquinho. E às vezes acontece de o torrão quebrar. Feito esse processo, é só agora fazer a irrigação, né? Fazer a irrigação, como eu estou fazendo vários plantios, eu estou fazendo a primeira irrigação de inundação, para ter aquela questão de essa argila, essa lama que gera aí através dessa irrigação penetre nas raízes do substrato, né, do torrão da muda. Isso quando é substrato mesmo, que esse substrato aí que eu fiz para essas mudas é só terra mesmo. Agora quando é substrato mesmo, é mais ainda necessário fazer essa regra de inundação inicial, para poder sair os bolsões de ar e a argila penetrar entre as raízes e os micro tubos que ficam entre as camadas, entre as raízes e entre o substrato. Agora feito isso, como aqui a gente está fazendo plantio agroflorestal, como eu tenho banana, eu faço esse trabalho de estar colocando as bananeiras como uma irrigação, como se fosse uma irrigação, né? Como se fosse um gotejador. A substância que tem nesses troncos também é benéfica, né? Sabemos, tem micronutrientes, tem macronutrientes, e isso ajuda também na fertilidade desse solo, para gerar fertilidade. Aí eu fiz um cortinho, como fosse um dente, aí para o material não ficar em contato com o caule da planta. Isso vale para qualquer outro tipo de planta. Aí só vim cobrir com a matéria orgânica o resto de vegetação que ali tem. Pode ser qualquer coisa, pode ser madeira, serrapilheira, maravaia na verdade, e fazer essa cobertura, né? Quanto fazer uma cobertura bem alta, melhor ainda. O mais difícil é ter esse material disponível na propriedade, mas tendo esse material é excelente. Eu gostaria de usar material triturado, é mais fácil o trabalho, é mais eficiente para fazer o trabalho, decompõe mais rápido também, apesar que o material decompondo com menos rapidez, você não precisará estar repondo esse material, porque nem sempre tem esse material disponível, porque o capim, ainda mais nesse tempo seco, ele demora bastante tempo para brotar, né? Em algum tempo do ano, né, na estação do ano, os capins brotam com maior rapidez. Agora nesse solzão quente que está aqui no semiárido, aqui na Bahia, cidade de Bom Jesus da Lapa,
Aqui estou no município do Distrito Formoso, Projeto Formoso. Então, agora está finalizado o trabalho e só irrigar